É. E o Reinaldo, ele poderia até, né, havia uma grande possibilidade de prisão domiciliar antes do que aconteceu nesse fim de semana. Agora você escreveu até na sua coluna, chegou a hora de a extrema-direita fingir demência, né? Como o Bolsonaro tem lidado com a prisão, e não só ele, né? Como o bolsonarismo tem lidado com a prisão, foi o que você escreveu nessa sua coluna. A gente viu a justificativa dele, que tomou uma combinação de remédios, teve um surto psicótico, que achou que estava sendo escutado ali na tornozeleira e resolveu abrir a case, né, essa tampa da tornozeleira. Enfim. Olha, não deixa de ser curioso, né? Porque, na verdade, ele apresentou três explicações, né? A primeira explicação foi que ele tinha batido a tornozeleira numa escada. Hum. Depois veio uma verdade factual, né? Ele meteu o ferro da solda lá. Você vê o plástico derretido, o plástico, o material ali, né? Um polímero derretido, sem que tenha conseguido destruir a tornozeleira. E disse que foi por curiosidade, que é o Bolsonaro, afinal de contas, né? E, finalmente, veja, as duas explicações são muito ruins. Aí entraram os médicos para fornecer uma explicação técnica do ponto de vista químico, digamos, e os advogados que transformaram isso num argumento jurídico. Tá? Ele teria tido alucinação em decorrência do uso da pregabalina e da sertralina. Remédios arquiconhecidos dos médicos. E sim, se você for ler a bula, né, eu fui ler, tá lá, pode dar alucinação, uma possibilidade remota de dar alucinação. Né? Então eu encontrei na bula uma possível explicação para o que ele fez. Né? E aí os advogados entraram com a justificativa que é um clássico dos julgamentos de júri, quando tem morte. Né? O sujeito não estava na sua razão, por algum motivo. Ou teve um surto psicótico, ou tomando remédio, como é o caso. Né? E essa coisa dos remédios virou meio quase assim. Tem um remédio, não vou falar o nome, tem um remédio para dormir que, tomado na dose adequada, ninguém sai por aí beijando a boca de quem não devia, se é que você me entende. Entendeu? Na dose adequada. Né? Fora da dose adequada, mas aí você não está afim de dormir, você está afim de rosetar. Aí, a culpa é do remédio. Não. Aí vale. Se você tomar muita água, é bom saber quem toma. Se você tomar água demais, morre. A pessoa pode morrer de tanto beber água. E não é porque fica empachada, é porque está um desequilíbrio, né, na composição sanguínea, linfática. A água mata. E não precisa ser afogado. Não é? Não parece que ele tenha tomado dose exagerada, virou uma desculpa verossímil. Então, é assim, a meu ver, falsa, né, a ver, restou fingir demência. Eu até escrevi um texto brincando que eu fui na inteligência artificial do Google, justamente para pegar a expressão popular e tal, ver o que dizia, e o Google ainda me deu uma bronca, né, dizer, não é para usar essa expressão, porque ela é capacitista, e não sei o quê. Não, não é para ironizar, atacar, maltratar quem tem demência. Agora, fingir demência tem nada de capacitismo, não, é malandragem fingir demência. Aí sim, é usar de uma condição patológica para justificar crime. Não é? Ô, Diego, Eu? eu vou falar aqui e eu acreditaria na alucinação. Aí eu acreditaria. Você imagina, Bolsonaro toma pregabalina e toma sertralina, começa a defender a democracia, Inusitado. começa a falar que gente que dá golpe merece cana,
começa a dizer que a extrema-direita não tem proposta para o Brasil, e ele podendo votar o ano que vem, vota no Lula. Não, aí sim, Seria alucinação, com certeza. certo? Sim. Eu ia falar, epa, o remédio mexeu com a cabeça dele. Tá doidão. Agora, uma alucinação que o leve a tirar a tornozeleira com a qual ele nunca se conformou, uma alucinação que o leva à irresignação com a condenação, porque ele acha que ele não fez nada, uma alucinação que o leva a endossar uma manifestação contra o Supremo, mais uma, onde está a alucinação? Cadê a alucinação? Isso não é alucinação, isso é o Bolsonaro. Ora. E aí, é preciso que a gente diga o seguinte: eu não medicalizo o fascismo e os fascistas e os fascistoides. O fascismo, os fascistoides, os fascistoides não são doentes mentais. Não, eles fizeram uma escolha política. É uma doença, acho eu, do ponto de vista da salubridade democrática. Mas não é uma doença psíquica. Vamos parar com isso. Até porque, repito, não existe droga química contra o fascismo. Que droga química existe contra o fascismo? Tome esse remédio e você deixa de ser fascista. Tome Cadeia. esse remédio e você passa a ser democrata. Tome esse remédio e você passa a respeitar os direitos humanos. Tome esse remédio e você passa a respeitar o Estado de Direito. Tome esse remédio e você passa a respeitar a alternância do poder. Não existe esse remédio. Esse remédio se chama educação, instrução, militância política, isso a vida. E tem um remédio para quando tudo isso falha e o sujeito continua fascista, que chama cadeia. Por tentativa de rompimento, por tentativa de violação do Estado de Direito, né? Por tentativa de golpe de Estado, por formar organização criminosa, por estimular a depredação de patrimônio público. Então, assim, eu chamo fingir demência porque, na verdade, não há nada de estranho nesse comportamento do Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. A anormalidade que há no seu comportamento é uma normalidade que, quando a gente toma, então, como norma a democracia. Se você me perguntar, mas, Reinaldo, você acha normal que alguém sendo presidente da República e havendo uma pandemia estimule as pessoas a se aglomerar sabendo como é que se faz, como é que se dá a transmissão da doença? Não, eu não acho normal isso. Eu não acho normal segundo os parâmetros democráticos. Mas eu não acho que a pessoa está mentalmente doente. Ela é autoritária. Ela pratica necropolítica. Você acha normal que alguém recomende que se tome cloroquina, sabendo que é um remédio antiprotozoário e que a Covid-19 é um vírus? E que, além de tudo, a cloroquina pode trazer malefícios terríveis para quem não precisa dela? Aliás, até para quem precisa, há efeitos colaterais graves, a depender da dose. Mas aí o cara não tem alternativa. Você acha isso normal? Segundo qual critério? Se for segundo o critério da doença mental, não há doença mental aí. Há uma escolha política. Você acha normal fazer campanha contra a vacina? Não acho normal. Segundo o parâmetro democrático, segundo o parâmetro científico. Mas, segundo o político, é sim normal e lastimável. Então, eu não vou medicalizar fascista. Sim, ele precisa de remédio que oferece democracia, não psiquiatra. Não existe droga química contra o fascismo.
A droga contra o fascismo, o instrumento contra o fascismo, o remédio contra o fascismo, é a política, é a democracia e é o exercício da democracia até onde ela deve e pode alcançar, que é fazer a defesa de si mesma. E fazendo a defesa de si mesma, é preciso, às vezes, prender as pessoas quando elas cometem crime. Então, o senhor Jair Bolsonaro, os advogados podem insistir o quanto for nesse negócio, né? Que ele merece a cadeia. Agora, se não há como, ele tem de ficar preso, ele tem de ficar na casa dele, porque ele vai precisar de uma assistência permanente, eventualmente com aparelhos, etc., que na cadeia ele não terá, que fique em casa. Mas eu tenho observado, e você sabe disso, eu aponto isso nesse programa faz mais de um mês, mais, na rádio, todo dia, eu lembro. Eu quero saber, ele está tão ferrado que ele, enfim, está doidão, faz as coisas que faz e está morrendo, como diz o Flávio, ou ele está pronto para disputar a presidência da República? O que vale? O que é que vale? Ele é o homem inoxidável, fortão do bairro Peixoto, aquele que, como é, não pego nem Covid, porque eu sou atleta, se eu pegar é uma gripinha, não sei o quê. E mesmo agora, vamos voltar com a anistia, porque o nosso candidato é Bolsonaro. Mas então ele está saudável. Estaria saudável para enfrentar uma campanha eleitoral? Não. Mas na hora que interessa é o mimimi. Na hora que interessa ele não pode nem ficar nessa cela, que 90% dos brasileiros não tem uma casa assim, ou 80%. Né? Nem aí ele pode ficar, porque senão ele vai morrer. Mas ele vai morrer ou ele é o super-homem que está pronto para uma campanha? O que vale? Qual é? Onde está a farsa? Eu diria, é uma mistura, são farsantes, de maneira geral, né? Então, eles precisam escolher um caminho, né? Se tiver realmente muito mal, que fique em prisão domiciliar, mas vai ter de ser visto, muito bem visto, porque a mentira ali, né, é uma prática constante, é uma prática recorrente, né? Não custa lembrar, a título de ilustração, que o Bolsonaro sempre foi contra punir fake news, porque ele dizia assim, mentir não é crime. Né? Fake news não é crime. Ou seja, o falso, a depender do momento, me interessa. Né? Então agora chegou a hora de fingir demência. Né? A esquerda está comemorando porque não sei o quê. Eu acho que tem mais gente comemorando e não é a esquerda. O senador Flávio